Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao vídeo 01 do nosso canal do YouTube, um canal que vai ser voltado para o direito empresarial do século XXI e para o advogado da área empresarial no século XXI. Então, se você gostar desse vídeo, se você gostar do canal, você subscreve aqui embaixo, dá o seu like, comenta, para que a gente possa trazer cada vez mais assuntos que sejam interessantes para quem milita ou quer militar na área do direito empresarial. E eu vou começar esse vídeo falando um pouco da minha história de vida que me levou ao direito empresarial. E a minha história, ela passa um pouco pela questão envolvendo a minha paixão pelo direito empresarial, porque eu fui para o direito empresarial, na época chamava direito comercial, muito motivada por um professor que era um excelente professor, e eu me apaixonei de cara foi por direito societário. Eu amo direito societário, é a área que eu basicamente trabalho como consultora, e me apaixonei, só que durante a minha vida eu tive um mega hiato, e de mais ou menos uns 10 ou 12 anos para cá, eu voltei a trabalhar com direito empresarial. Estou muito satisfeita onde eu estou, me perdi no meio do caminho. Então, como eu tenho essa experiência de começar e tenho a experiência de retomar, eu acho que dá pra gente trocar uma ideia, não só em relação a coisas que você pode fazer, como você pode começar a fazer se você quer realmente militar nessa área. Então, quando você se forma, né, e eu vou falar primeiro pro público que esteja terminando a faculdade ou acabou de terminar a faculdade, quando você pegar a sua vermelhinha, a princípio você pode advogar em qualquer área. A princípio eu digo porque não é bem assim, né? Se você não tiver determinadas credenciais, determinados conhecimentos, o mercado ele vai te expurgar dele, porque ele não vai te aceitar, ele não vai te absorver, porque você não tem o conhecimento. Então, o que as pessoas fazem muitas vezes dentro do direito empresarial? Elas vão procurar, logo que saem da faculdade, logo uma especialização ou uma pós-graduação para poder atuar. Agora, isso às vezes é um entrave para a pessoa começar a se embrenhar no direito empresarial, porque isso tem um custo, nem todo mundo tem dinheiro para pagar uma puta de uma faculdade, uma puta de uma pós-graduação para você poder se habilitar, e nem isso é garantia de que você vai conseguir. Então, o primeiro caminho que se percorre no objetivo do direito empresarial é você tentar se colocar no mercado antes de se formar, num escritório que faça isso, num lugar que faça, dentro de uma empresa, para que você já desenvolva ainda nos estágios iniciais a prática e a vivência da advocacia empresarial. Esse é o melhor dos mundos, mas nem sempre é isso que acontece. Então, se você não está hoje num escritório grande, um escritório de médio, grande porte, que trabalha com direito empresarial, você está no escritório menor ou você está começando em nome próprio, você vai ter que buscar caminhos alternativos. Então, eu vou tentar mostrar para vocês não só o que você tem de carreira, mas também mostrar para vocês alguns caminhos alternativos que você pode percorrer para conseguir chegar a advogar na área do direito empresarial. Então, quando você está num escritório grande, além de você como advogado sempre ter a possibilidade de prospectar seus próprios clientes, porque, aliás, eu acho que qualquer advogado que advoga em escritório, ainda que ele seja contratado, ele tem que ter seus próprios clientes, porque isso dá para ele independência e moeda de troca. Porque quando você tem bons clientes e você traz bons clientes para o escritório, você tem uma posição que não é irrelevante, porque você enche o caixa do escritório, e também te dá autonomia se um dia você quiser alçar o seu voo sozinho, e se você fizer isso, você tem o direito de levar os seus clientes com você. Isso faz parte do jogo da advocacia dentro dos escritórios. Agora, se você está num escritório pequeno, que também você vai prospectar seus próprios clientes, ou você está sozinho, você precisa perceber quem é a sua persona, quem é a pessoa, né? Quem é o teu cliente. Quem é teu cliente? É um empresário. Quem é um empresário? Se você ainda não tem condição de prospectar clientes de grande e médio porte, você vai procurar os pequenos e micro. Então, você vai oferecer os seus serviços para os pequenos e micro empresários. Essa é a sugestão que eu dou. Comece com os pequenos e vá fazendo, repetindo, estudando. E aí você vai começar com o tempo, boca a boca, você começa a ter uma visibilidade para o teu trabalho mais eficiente, e isso vai te ajudar a
ter uma carreira longeva e uma carreira em ascensão. Cuidado apenas com uma coisa antes de eu entrar nas matérias que você pode trabalhar dentro do direito empresarial. Ainda que a prospecção de clientes, a busca de clientes, ela seja fundamental para a sobrevivência de um bom advogado, e ainda que a gente esteja falando de algo que faz parte da atividade do advogado, o advogado não trabalha só trancado no escritório, ele precisa ter essa interface com a captação do cliente, e isso passa por muitas vezes estar em determinados lugares, participar de determinados eventos, isso é uma coisa que você precisa ter. Eu vou fazer depois um vídeo para vocês para falar sobre a sua postura diante da carreira, que eu acho que é uma coisa muito importante, mas eu acho que tem que trabalhar separadamente, porque eu já vou falar sobre um foco um pouco diferente, mas você precisa aprender e trabalhar essa questão da prospecção de clientes. Mas, isso aqui é uma questão importante, a OAB ela tem vários limites, ela impõe vários limites para o exercício da atividade de prospecção de clientes e propaganda. E você precisa conhecer o Estatuto da OAB para que você não o viole e responda administrativamente. Como hoje a gente tem muitas ferramentas de divulgação do trabalho do advogado, existem meios indiretos de prospecção de clientes, inclusive através dos usos das redes sociais, de uma forma geral, e até eu que estou aqui, de uma certa forma, estou divulgando o meu trabalho, e pode ser que no futuro alguém me procure, sabendo que eu tenho uma expertise num assunto ou no outro, e me procure para serviço, mas eu não fui atrás desse cliente através da rede social, eu não mandei uma mala direta para ele, eu não fui atrás dele pedindo para que atendê-lo, ou oferecendo algum serviço. Não, eu estou aqui prestando uma informação. Pode ser que essa informação adquire um status de credibilidade e as pessoas me procurem em função disso. E digo para vocês, já te aconteceu isso comigo no Instagram. Já tive pessoas que me procuraram, que me viram falar sobre determinado assunto, me viram e foram atrás de mim. Poxa, você faz isso? Eu falo, faço. E aí a pessoa pega o meu telefone, me procura, ou até procura de outra forma. Já tive gente que conseguiu meu e-mail através de outras pessoas conhecidas, porque viu alguma coisa minha no Instagram. Então isso acontece, né? Mas você tem que tomar muito cuidado para que você não responda perante o seu órgão representativo de classe, né? Porque você não pode perder a sua galinha dos ovos de ouro, porque sua vermelhinha é seu ganha-pão. Se você perder ela, perdeu para sempre, e aí não tem jeito. Então, a partir do momento que você decidiu que você quer a área empresarial, você precisa pensar duas coisas. A primeira coisa é pensar no seu bolso. E quando eu estou falando do bolso, eu não estou falando do ponto de vista da sua rentabilidade como advogado. Eu estou falando do seu bolso em relação ao quanto você tem de dinheiro para investir em você mesmo. Porque estudar e continuar estudando é um investimento que você faz. Então, assim, eu não vou ficar aqui nesse vídeo dizendo que você tem que ter livro, que você tem que ler, que você tem que ter um tempo todo dia ou toda semana para estudar. Tem que estudar, advogado tem que estudar para o resto da vida. Não quer estudar? Faz um concurso de bater carimbo e vai bater carimbo o resto da sua vida. Agora, quer pensar, quer fazer um trabalho, uma atividade intelectual, meu amigo, você tem que sentar tua bunda na cadeira e você tem que estudar. Eu, por exemplo, eu vou falar e vou compartilhar a minha experiência com vocês, eu geralmente faço uma leitura enciclopédica, eu não gosto de ler só direito, então eu leio várias coisas diferentes, mas eu sempre estou lendo um livro de direito. Às vezes nem sempre eu consigo ter a velocidade que eu gostaria, porque eu tenho vários trabalhos para fazer, eu sou professora também, eu também agora sou youtuber, como vocês podem ver, sou também... tenho meu perfil no Instagram, sou dona de um curso, sou dona também do projeto Pitadas de Direito Empresarial, que é um podcast sobre direito empresarial, muito legal também, se vocês tiverem interesse, vão lá, tem no Spotify, no YouTube, tem também no Google Podcast, vai lá, ouça, tem muita coisa legal lá, eu fiz basicamente todo o conteúdo de direito empresarial, eu estou apenas esperando a saída de uma nova lei, para poder fazer uma nova temporada de um tema que eu ainda não tratei lá no podcast, e assim que tiver eu vou começar uma nova temporada, mas eu tenho muita coisa para fazer, mas mesmo assim eu encontro um tempo para leitura. E o que eu faço? Quais as estratégias que eu uso para estar sempre informada e sempre buscando informação? Eu criei um follow-up, né? Eu criei uma rotina de trabalho em que eu garanto meu tempo de leitura todo dia. Então, por exemplo, quinta-feira eu dou aula às 7h50 da manhã. Eu acordo às 5,
estudo, tomo meu café da manhã, sento e dou aula, ou saio de casa para dar aula. Então eu escolho geralmente horários da madrugada, acordo muito cedo. Cada um tem uma estratégia diferente. Você pode ser uma pessoa que você precise dormir mais tarde, então, e você prefere estudar de noite, você vai fazer isso de noite. Eu, por exemplo, se eu for à noite, se eu for estudar, eu durmo em cima do livro, porque eu sou matutina, né? Meu cérebro funciona. Inclusive, eu estou gravando esse vídeo para vocês às 5 horas da manhã, porque é o meu horário mais produtivo, é o horário que eu gosto de produzir, até porque, como eu advogo, as minhas tardes geralmente são horários em que eu atendo os meus clientes, eu faço os trabalhos, geralmente é horário de atendimento, porque até as coisas intelectuais que eu faço, geralmente eu gosto de colocar nesse horário, que é o horário assim que minha cabeça está mais fresca, que o mau humor não me contaminou, mas isso é uma estratégia minha, isso pode não ser a mesma estratégia para vocês. Então, separe um tempo para a sua leitura. Mas voltando então, que a gente estava falando da questão do bolso. Se você tem grana, se você não é uma pessoa tão aplicada nos estudos, mas você tem grana para pagar uma puta de uma pós, vai em frente, vai fazer sua pós-graduação. Agora, se você não tem essa grana, você tem 2 caminhos. Você ser autodidata e se formar pela vida, né? Você ter essa diligência de, eu tenho um assunto novo, compro 5 livros, sento minha bunda, estudo os 5 livros, o que é totalmente possível, tá? E construo aquilo, vou estudar, vou pesquisar. Agora, se você também não tiver essa facilidade, você não tiver essa disciplina, qual a sugestão que eu te dou? Vai para o Direito Empresarial do Século XXI, que é um curso voltado justamente para uma pessoa que queira estar sempre descobrindo coisas novas, além de um acervo bacana que a gente disponibiliza lá para as pessoas terem sempre como forma de consulta, uma recorrência que eu tenho. Você vai lá no meu site, na minha página do Instagram, que lá tem um link, vai lá, clica lá, é Sigantuá, né, meu sobrenome, meu nome é Simone Gantuá, mas o meu Instagram é Sigantuá. Vai lá e busca as informações, vê se te interessa. Ele é voltado justamente para a galera que tem grana curta, porque o meu objetivo desse projeto era justamente contemplar e dar acesso ao mercado do direito empresarial para as pessoas que não têm tanta grana e investir em uma pós-graduação. Então eu coloquei um preço imbatível e um projeto que é muito voltado à construção de uma carreira. Mas fechado esse pequeno parêntese, você vai escolher esses caminhos que você tem disponíveis e você sabe que você precisa estudar. A partir do momento que você sabe que você precisa estudar, que você busca a formação contínua nesse aspecto, qual é o próximo passo? Descobrir qual é o seu nicho. Porque, assim, tem gente que se intitula que é da área empresarial de forma ampla. Eu acho muito perigoso. Eu acho que todo advogado empresarial, ele precisa conversar com o direito empresarial como um todo, ele precisa conversar com outras disciplinas, né? Porque o advogado empresarialista, ele precisa ter um conhecimento enciclopédico de tudo que está ligado diretamente à economia. Então, ele precisa saber sucessões, ele precisa saber consumidor, ele precisa saber trabalho, ele precisa saber tributário, ele precisa saber constitucional, ele precisa saber tudo. Processo civil nem falo, ele precisa saber tudo, mas ele precisa saber muito da área que ele trabalha. E por que ele precisa saber muito da área que ele trabalha? Porque você só consegue ser criativo, você consegue brincar com ordenamento quando você sabe muito. Então você precisa saber muito dessa área que você escolheu. Então o que a gente tem? Agora vamos objetivamente, porque o que a gente vê, que é o propósito desse vídeo. O que o direito empresarial tem para te oferecer? E eu vou falar aqui de várias coisas, eu vou começar falando daquilo que a faculdade te apresenta e depois a gente vai passar para coisas que não são dadas na faculdade, mas que também podem ser aprendidas e trabalhadas fora do âmbito universitário, ou seja, quando você já está fora da faculdade. Primeira coisa, a gente aprende direito societário. O que você pode fazer a partir do direito societário? Você pode trabalhar com constituições de sociedade. Eu, por exemplo, trabalho com societário. Você pode fazer atos constitutivos, você pode trabalhar com as rotinas dos seus clientes quando ele precisar fazer uma alteração contratual, quando ele for nomear um administrador, quando ele fizer reunião anual, assembleia anual, se é presencial, se é semipresencial, essa organização desses procedimentos você como advogada vai fazer. A gente tem uma série de contratos que giram em torno do direito societário, os acordos de acionistas, os acordos de cotistas, a gente tem opções de compra, a gente tem cláusulas específicas que são trabalhadas nesses documentos, né? Você tem um contrato de vesting, tem uma série de contratos que você
que giram em torno dessa relação societária. Eu estou dando sim o basicão para mostrar. Dentro do societário, a gente tem um societário ainda mais específico, que é o M&A, né, que são as fusões e aquisições. E aí você já precisa ter um tipo de clientela mais arrojado, porque não é todo cliente que vai pedir para você fazer uma cisão, não é todo cliente que vai pedir para você fazer uma fusão, uma incorporação, e nem é todo cliente que vai pedir para você fazer uma transformação. Transformação talvez pode acontecer muito antes, mas cisão, fusão e incorporação, geralmente você já vai ter que ter uma quilometragem rodada muito grande para você trabalhar esse tipo de contrato, ou estar em alguns lugares estratégicos já trabalhando para que você consiga fazer esse tipo de trabalho. Então essa basicamente é a questão consultiva. Agora vamos falar do contencioso ligado a essa área. O que a gente tem? A gente tem disputas societárias, execuções de acordos de cotistas ou acordos de acionistas. A gente tem responsabilidade de administradores, isso tudo pode resvalar para o judiciário. Qual é a dificuldade que a gente tem nesse ramo? Primeiro, a ineficiência do judiciário, que eu acho que isso não é mistério para ninguém. Todo mundo, eu, por exemplo, hoje não trabalho com contencioso, principalmente contencioso de poder judiciário brasileiro, porque eu acho que é um trabalho muito ruim. Eu não me sinto construtora, eu não me sinto efetivamente útil para o meu cliente fazendo contencioso, sem contar que me deixa extremamente infeliz e insatisfeita. E graças a Deus eu cheguei numa posição em que eu posso escolher o que eu faço. Então, dito isso, você tem o contencioso. Esse contencioso, ele pode ser no judiciário propriamente, ou ele pode também ser através de formas alternativas de solução de conflitos. E a gente tem a mediação empresarial e a gente tem a arbitragem empresarial. A mediação empresarial, e eu sou mediadora, eu fiz formação de mediação, não é uma mediação ampla. Não é qualquer mediador que pode fazer mediação empresarial. Tanto é assim que, pelo menos aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, os mediadores empresariais não são os mesmos mediadores que fazem mediação civil. Eles são diferenciados porque eles têm um público diferenciado. Então você tem que ter técnicas, não que as técnicas sejam essencialmente diferentes, mas elas precisam ter um enfoque, um cuidado diferente daquele que é feito para outras áreas do direito que admitem a composição e que podem ser objeto de mediação. Mas a mediação ela pode ser feita no âmbito do judiciário ou ela pode ser feita também de forma extrajudicial, através da imposição de algumas cláusulas que submetem os contratos a uma escala como é que eu vou te dizer? Ela te obriga a participar da mediação, a se submeter na mediação antes de você buscar o judiciário. E também tem a arbitragem, que as empresas de grande porte têm buscado muito a arbitragem empresarial, justamente porque o judiciário é ineficiente. E aí você tem os árbitros, você pode trabalhar dentro das câmaras de arbitragem com os árbitros e um dia se tornar uma árbitra, mas é uma área que as pessoas precisam estudar muitíssimo, porque para você ser árbitro, você tem que ser mais que um juiz, saber mais que os juízes, normalmente para que eles confiem em você. Então, o árbitro, ele sabe muito mais das matérias empresariais do que o juiz. Aliás, isso não é novidade, porque o nosso judiciário sabe pouco de direito empresarial, e eu não estou falando dos juízes que são especialistas de várias empresariais específicas, mas os generalistas que estão nas comarcas, a gente tem quase que desenhar as coisas, porque eles têm muita dificuldade em direito empresarial, porque eles são o tempo todo submetidos ao direito público, e eles não conseguem desligar a chave, muitas vezes, e conseguir interpretar o direito empresarial como ele precisa ser interpretado. Isso não é uma crítica, isso é uma constatação, tá? A maioria, inclusive eu tenho alguns amigos juízes que falam saravá, me livra do direito empresarial, que eu odeio. Cada um, sou cada um. Eu amo, sou apaixonada, tô aqui para dividir com vocês a minha paixão, porque eu acho que, além de ser apaixonante, é uma área que ainda dá uma grana diferenciada em relação a essas áreas mais comuns que as pessoas disputam a tapa. O mercado, acho que o direito empresarial, não que ele não seja disputado, mas você tem mais chance de ganhar grana com ele do que você ganha sendo uma pessoa que só sabe civil. Mas dito isso, a gente já falou do societário e alguns desdobramentos do societário. A gente tem o trabalho dentro de recuperação de crédito. Tem gente que vai criar factoring, que é advogado, que vai trabalhar na área do mercado de cobrança e recuperação de crédito de uma forma geral, trabalhar em financeiras ou para financeiras,
né, ou para empresários nas suas recuperações de crédito. Então a gente está falando basicamente das relações creditícias, a gente está falando de título de crédito, a gente está falando de execução, protesto, toda aquela matéria que geralmente os alunos também ficam de cabelo em pé, mas eu diria que os títulos de crédito eles sempre existiram, eles continuam existindo, mas eles estão agora tomando um rumo muito interessante por causa das relações escriturais desses títulos, né? Vai virar tudo escritural. Então a gente vai ter uma dinâmica de circulação de riqueza muito instantânea, muito dinâmica, muito interessante, e o advogado precisa aprender a lidar com isso para poder fazer as execuções, as cobranças e tudo mais, sem criar nenhum problema para o cliente, ou até ensinar esse cliente, né, com uma consultoria de como que ele vai implementar esse sistema escritural no seu escritório e etc. Então a gente tem a cobrança. Além disso, a gente tem a recuperação e falência. Na recuperação e falência, você pode advogar para o recuperando, fazendo recuperações judiciais, que é um trabalho técnico e bastante interessante, muito rentável também, mas você precisa ter as credenciais para fazer. Você pode trabalhar também para os credores, defendendo os interesses, mas aí você precisa também conhecer muito bem a lei de recuperação para poder defender os interesses dos seus clientes, principalmente quando você tiver credores e estiver implementando coisas para os credores muito poderosos. Então, alguém precisa defender os interesses deles nesses processos. Você também pode ter esse mesmo trabalho na falência, você pode defender os interesses do requerido, né, no caso de uma falência, ou até requerer uma autofalência para um cliente. Você pode também trabalhar como administrador judicial. Dentro das credenciais necessárias para ser um administrador judicial, você precisa ser um profissional idôneo. E entre as profissões citadas pela Lei 11.101 está a profissão de advogado. Então você, a princípio, assim, sem nenhum questionamento, você pode ser administrador judicial, que também é uma profissão e uma atividade bastante rentável. Inclusive tem gente que diz, há pouco tempo eu vi uma reportagem falando que na recuperação só quem ganha dinheiro é advogado e administrador judicial. Falência, então, essa equação ela é verdadeira. Só quem ganha dinheiro é advogado e administrador judicial, mas ninguém consegue receber nada. A gente tem então essa área, a gente tem a área de propriedade intelectual em sentido amplo e propriedade industrial em sentido restrito. Então, o que envolve a propriedade intelectual? Dentro da propriedade industrial, a gente tem patente, marca, modelo de utilidade, desenho industrial. Então, você pode fazer a parte registral toda, que ela é administrativa, ou seja, ela é consultoria. Você tem também a parte litigiosa, se alguém usa indevidamente sua marca, se alguém está copiando, fazendo contrafação e etc. Também decorre, tem até uma parte criminal dessa questão aqui, mas aí, como a gente não trabalha com crime, Deus que me livre, me guarde, me proteja, a gente não trabalha com crime, mas também é um desdobramento. Dentro da propriedade intelectual, a gente também tem o direito autoral, que inclui os softwares, que hoje no mundo digital é uma questão muito importante. Inclusive, a consultoria de contratos empresariais tem crescido muito a demanda pela construção de modelos contratuais atípicos que envolvem essa questão de transferência desse tipo de propriedade, mas também a questão das relações digitais, quando você contrata um coprodutor, quando você celebra um contrato com um site de hospedagem. Então, todas essas modalidades contratuais diferenciadas e atípicas que a gente ainda não tem uma relação legal específica, a gente vai trabalhar sempre com a atipicidade e a possibilidade de contratos atípicos para construir. Então, o advogado, ele funciona no consultivo meio como um arquiteto, um engenheiro do direito. A gente cria novos negócios, novas ferramentas. Claro que às vezes a criatividade é do cliente, mas você, como a pessoa que tem um conhecimento técnico jurídico, você vai botar isso no papel e vai regular essas relações. Então você tem os contratos empresariais em sentido amplo, na atipicidade em sentido restrito, nos contratos típicos também. A gente tem uma série de contratos típicos empresariais, também contrato de agência, distribuição, representação, concessão. Tem uma série de contratos empresariais de distribuição, que também franquia, né? Você pode trabalhar como consultoria em franquia ou também com litigioso na franquia. E você tem também, além disso tudo, os trabalhos ligados à LGPD. Você pode trabalhar com a criação, implementação e adequação das empresas ao trabalho com a LGPD, né, para que ela se adeque às novas normas
de captação de informação, manutenção, né, difusão de dados sensíveis e etc. Você também tem a questão do compliance. Até ontem eu estava lendo uma reportagem que eu não vou citar aqui, porque a ideia aqui desse vídeo não é polemizar, é apenas te linkar com coisas que são importantes dentro da área do direito empresarial. Estava lendo sobre uma questão que aconteceu numa empresa, uma questão de compliance e como a empresa lidou com isso. E, na minha opinião, e obviamente dentro dos limites que eu tive conhecimento através da mídia, embora foi uma revista muito conceituada, eu particularmente não concordei com a solução que a empresa deu em relação ao que tinha acontecido internamente, desde do diagnóstico do problema até a solução implementada pela empresa que viveu essa situação em que o compliance foi acionado e tudo mais. Então, compliance é uma questão da governança corporativa também, são áreas ligadas ao direito empresarial. Mas eu ainda queria falar de duas outras áreas, que às vezes as pessoas não percebem que também é direito empresarial, uma delas ligadas com o M&A, né, com as fusões e aquisições, que é a questão dos direitos do mercado financeiro, dos investimentos, como é que você faz os contratos de investimento, como é que você faz um underwriting, como é que você faz um contrato de captação de recursos, emissão de debêntures, né? Essa questão da captação de recursos, quem trabalha com private equity, né, que são investimentos de alto risco, venture capital, isso também está tudo ligado a um pouco ao mercado financeiro, né? E isso também é direito empresarial. Muito direito empresarial, porque envolve também práticas do direito empresarial, está sempre ligado, embora você trabalhe às vezes com outras pessoas que trabalham em outras áreas do direito, você também precisa de gente trabalhando. E por último, que esse talvez seja o mais marginalizado injustamente dentro do direito empresarial, é o direito marítimo. Eu mesma já dei aula de direito marítimo na UFRJ, quando fui professora substituta lá na Faculdade Nacional de Direito, aqui no Rio de Janeiro. Eu dei aula, inclusive na prova do concurso, poderia cair, eu tive que estudar, graças a Deus não caiu não, tá? Mas eu tive que estudar muito essa matéria e quando eu entrei, eu caí de paraquedas nessa disciplina, entre outras que eu ministrei, e eu acabei tendo uma experiência bacana, foi muito interessante para mim. Eu já tinha conhecido o direito marítimo antes, eu trabalhei no escritório muitos anos atrás que fazia marítimo, e vivi um pouco essa coisa do tribunal marítimo e tudo mais. E depois, agora na época que eu fui professora da UFRJ, faz recentemente, isso deve fazer um ano mais ou menos, e foi uma experiência muito interessante de ter vivido, de dado aula nessa matéria, porque as pessoas não conhecem os contratos de transportes que envolvem esse tipo de relação de transporte marítimo. A questão da importação e exportação, que também está diretamente ligada ao transporte marítimo. É uma área cotada em dólar, tem que saber inglês, tá, gente? Aliás, o direito empresarial, de um modo geral, você vai precisar de boas doses de idiomas, né? Nem que seja o inglês escrito e lido, né? Às vezes você não precisa falar tanto, mas você precisa ler e escrever com bastante eficiência, para você poder trabalhar nessa área. Agora, a área de marítimo tem que falar, porque, por exemplo, eu já tive que fazer, na época que eu trabalhava, um protesto marítimo. Aí você tem que entrar no navio, você tem que falar com o comandante do navio para pegar a documentação para poder levar para o judiciário, que você precisa pegar aquela documentação. Como é que você vai chegar lá e vai se apresentar, vai explicar a situação, dizer como é que é no Brasil, porque o cara roda o mundo inteiro de navio, então ele não sabe como é que faz um protesto marítimo no Brasil. Você precisa explicar para que ele se sinta seguro, embora a agência marítima tenha indicado o escritório e tudo mais, então você precisa falar inglês. Eu me lembro até que uma vez eu vivi uma situação tão engraçada que eu tive que falar inglês com um alemão, e é engraçado assim que quando a gente é latino, a gente erra, quando a gente comete algum erro em inglês, se você estiver falando com alguém que também tem uma formação latina, você entende. Então, por exemplo, se o espanhol erra inglês com você, você entende. Se você erra inglês com o mexicano, ele entende. Agora, quando você erra inglês com o indiano, quando você erra inglês com o alemão, que tem uma língua que tem uma raiz completamente diferente da sua, ele olha pra sua cara e fala assim, que? Não entendi nada. E eu me lembro de umas 2 vezes, na hora que eu tive essa conversa com ele, ele falou assim, não, peraí, repete que fala de outro jeito que eu não tô te entendendo. Porque, como eu não uso muito o meu inglês falado, eu não tinha essa fluência para falar com ele. E assim, ele foi muito gentil, mas assim, eu tive que adaptar a minha fala um pouquinho. Então aqui,
tentei mostrar para vocês nesse vídeo as oportunidades que se tem, lembrando que tudo isso que eu tô falando você pode trabalhar dentro de um escritório para alguém, você pode trabalhar no seu escritório, você pode trabalhar autonomamente, você pode trabalhar dentro de empresas, de corporações pequenas, micros. Eu tenho uma amiga que ela trabalha numa empresa que tem um interesse comunitário interessante, ela é gerente jurídica dela, então ela tem uma experiência de tratar da questão das empresas comunitárias dentro delas, de dentro para fora, né? Então é uma experiência totalmente diferente do que você tratar as coisas de fora para dentro. Então a perspectiva de quem está dentro da empresa é outra, então quando você advoga para ou você já está dentro para advogar, as coisas mudam completamente. E essas experiências são ricas, então se você tiver ainda na faculdade, está vendo esse vídeo, quanto mais experiências você tiver, melhor. Eu tenho uma ex-aluna minha da UFRJ, que ela é muito interessante, assim, que a gente se segue, né? Eu sigo ela, ela me segue, e ela dá dicas e coisa e tal sobre a carreira, sobre carreiras de estágio, ela fica divulgando estágio. Mas aí eu não sei porque eu fui olhar o LinkedIn dela e eu achei muito interessante, assim, que ela tem várias experiências, ela foi testando várias coisas, ela fez mediação, ela trabalhou no escritório, numa empresa que faz mediação, ela trabalhou no escritório empresarial, ela foi fazendo vários testes e várias perspectivas diferentes, testando a própria carreira. Permita-se durante a faculdade fazer isso, não deixe. Isso assim, nem sempre a gente trabalha com o mundo ideal, então eu vou primeiro falar aqui, pra gente finalizar esse vídeo, do mundo ideal, e depois eu vou falar do mundo real. O mundo ideal é: tente encaminhar a sua carreira enquanto você está se formando. O ideal é que você já termine sua faculdade com a sua carreira encaminhada. E quando eu digo encaminhada, é no escritório, ou eu vou ter o meu escritório, eu nunca acho que a melhor alternativa é você sair fazendo o seu próprio escritório, porque você não tem a experiência. Às vezes você tem que estar num lugar que você precisa aprender e depois ter a sua autonomia para voar sozinho. Mas que você se encaminhe, você já está na empresa, que você vai ser contratado, você poder preparar. Agora, nem sempre esse é o mundo ideal, tem gente que se forma sem perspectiva. E aí, o que você vai fazer no mundo real? Você vai procurar encaminhar os seus estudos e se preparar para prospectar clientes e começar um passo de cada vez. Você faz uma coisa mais simples, depois você faz uma coisa mais complexa. Se você quer fazer uma coisa nova que você não se sente 100% seguro, busque um parceiro. Né? Às vezes a gente faz, durante um tempo da minha vida, eu fiz uma coisa muito interessante. Eu tinha pessoas que queriam fazer, por exemplo, uma ação de dissolução de sociedade. Nunca fez na vida. Ai, meu Deus, como é que eu faço? Então, o que eu fazia? Eu ajudava ela a atender esse cliente, eu ajudava ela a fazer essa inicial, eu traçava uma linha do que ela precisa provar, do que tem aqui, sabe? Eu traçava a estratégia toda, a gente cobrava um valor do cliente, a gente dividia esse valor do cliente e depois ela prosseguia sozinha. Então, a estratégia inicial do processo, eu dava como se fosse uma consultoria, né? Eu não gosto de contencioso, então assim, eu sei fazer, mas não gosto. Então eu ajudava essa pessoa a fazer para ela aprender. E obviamente sempre, assim, como professor, eu acho que eu sempre acabo tendo essa coisa assim, da pessoa sempre poder me procurar. Então, olha só, tô com dúvida aqui, posso fazer assim? E eu vou ajudar, porque assim, acho que quem é generoso com o conhecimento acaba recebendo o dobro de volta. Então, às vezes voltava, mas eu tenho pessoas que me são muito gratas, porque elas aprenderam a fazer coisas que sozinhas elas não teriam a competência necessária ainda para fazer, porque tem coisas que você precisa desenvolver uma quilometragem até que você se sinta apto a fazer essas questões sozinho. Não é à toa que a gente tem dentro das carreiras, basicamente, as pessoas que são estagiárias, aí você entra como iniciante, depois você passa júnior, né, que o pessoal chama júnior, depois você passa por uma carreira intermediária até que você chegue na última carreira, que é geralmente quando você já é o sênior e que você é o comandante de uma equipe de pessoas e você tem a expertise necessária para orientar o trabalho da tua equipe. Né? Então isso é uma questão de passo a passo. Então não ache que você vai entrar no direito empresarial hoje e amanhã você está ganhando 30 mil. Não vai. Né? Vamos falar a realidade, mas você tem condição de chegar a um determinado momento que você ganhe isso, desde que você faça o seu trabalho e faça a sua parte com competência. Eu vou voltar e vou fazer um outro vídeo sobre carreira, mas aí eu vou falar sobre a sua postura na carreira. Eu não vou falar sobre
a área, a carreira, né, no sentido de área de atuação. Hoje eu falei sobre área de atuação, mas numa próxima eu vou falar sobre o approach que você deve dar a você mesmo para que você possa, dentro dessas áreas, ter o melhor resultado possível ou buscar o melhor resultado possível. Então, com isso, a gente termina esse vídeo. Se você gostou, dá o seu like. Se você gostou, subscreve o canal que a gente ainda vai trazer muita coisa legal. Me aguarde, que esse é só o primeiro de uma série de coisas bacanas que eu vou trazer para você. E eu espero que a gente comece a estabelecer aqui uma parceria muito legal. Se você gostou também das informações, vai lá para o meu perfil do Instagram, @sigantuá, e vai falar comigo, a gente vai ter muita coisa para conversar e tal, e eu espero que cada vez mais esses vídeos fiquem mais interessantes, mais dinâmicos. Inclusive, vocês podem usar também o chat para vocês darem sugestões de tema, de assuntos que vocês gostariam de ver aqui, não só sobre a carreira, porque eu não sou uma mentora de carreira, eu estou trocando apenas algumas experiências, mas também em relação a temas do direito empresarial, que eu vou começar a trazer umas coisinhas interessantes aqui para vocês. Até a próxima. Não esquece, subscreve o canal e dá o seu like. Tchau!